Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos resolver a primeira questão, aula de Geometria no Plano e no Espaço. Então, este exercício é de exame nacional e diz o seguinte: na figura seguinte está representada no referencial ortonormado, x ou y, uma circunferência de centro na origem e que passa nos pontos A, B, C, D e F. Sabe-se que o ponto A pertence ao semi-eixo positivo do x e tem abscissa igual a 2. Os pontos B e F têm ambos abscissa igual a 1 e os pontos C, D e E são respectivamente os simétricos dos pontos B, A e F relativamente ao eixo do Y. Então vamos apontar aqui. Portanto, aqui dá a indicação de que trata-se de uma circunferência de raio 2. Depois sabemos que os pontos B e F têm ambos abscissa igual a 1. E depois diz-nos que os pontos deste lado são simétricos em relação aos destes. Portanto, aqui estamos no menos 1 e aqui estamos no menos 2. Qual das seguintes condições define o domínio plano, portanto, a região representada a sombreado? Ora bem, então a primeira coisa que nós vemos aqui é que temos duas regiões em separado. Portanto, nós teríamos que definir a região do lado esquerdo, portanto, teríamos que definir esta região, e também depois teríamos que definir a região do lado direito. Ora bem, como se tratam de duas regiões em separado, significa que para identificar a sua junção, uh, não posso, ou seja, pelo menos entre estas duas regiões, não podemos usar o símbolo de interseção, uma vez que elas não têm nada em comum. No entanto, ambas as regiões encontram-se dentro da circunferência. Portanto, era a ideia de que eles só pintaram o interior da circunferência, no entanto, depois fizeram a interseção com duas condições e foram aproveitar apenas aquelas partes. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer é definir a equação da circunferência. Portanto, trata-se de uma circunferência que tem centro no ponto 0, 0 e que tem raio 2. Então, a fórmula para a equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, vai nos dar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou seja, isto será equivalente a ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Portanto, para além de nós definirmos esta condição, e já agora com isto eu posso excluir as opções A e D, está bem? Porque temos raio 2 e tinha que ser raio ao quadrado. E agora, como eu disse, estas duas regiões, portanto, se eu tivesse esquecendo, portanto, esquecendo ali a presença da circunferência, eu podia definir esta região a verde como sendo o conjunto dos pontos que são inferiores a menos 1. Portanto, seria x menor ou igual que menos 1. E esquecendo também a circunferência deste lado, eu podia definir a região a vermelho como sendo o conjunto dos pontos que são superiores a 1. Portanto, no fundo, nós queremos os valores que estão acima de 1 e abaixo de menos 1. Então, como é que eu posso resumir estas duas condições numa só? Então, isto pode ser definido como o conjunto dos pontos cuja distância à origem é sempre superior a uma unidade. Porque mesmo os que estão no lado negativo, tá bem? Por exemplo, o menos 2, em termos de distância em relação à origem, são duas unidades e a distância é sempre um valor positivo. Portanto, significa que o módulo representa o conjunto, a distância dos pontos, ou seja, é o conjunto dos pontos cuja distância à origem. Neste caso, nós precisamos que seja superior ou igual a 1. Portanto, então, resumidamente, ou seja, eu quero pintar então estas duas regiões dentro da circunferência, portanto, tem que haver uma interseção em termos de condições. Ou seja, tinha que ser módulo de x maior ou igual que 1 e interseção com x ao quadrado mais y ao quadrado e agora vai ter que ser dentro da circunferência, portanto, utilizamos o símbolo de menor ou igual. Sendo assim, a opção correta neste exercício seria a opção C. Agora vamos avançar para o exercício 2, dentro ainda da mesma questão, e diz o seguinte: na figura ao lado está representado um triângulo equilátero. Ora bem, uma vez que se trata de um triângulo equilátero, então significa que os lados do triângulo têm todos a mesma medida, mas as amplitudes também. Uma vez que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo é sempre 180 graus, portanto, uma vez que os três lados são iguais, os três ângulos também teriam que ter a mesma amplitude, então seria 60 graus para cada ângulo. Ok.
Agora, seja A o comprimento de cada um dos lados do triângulo, portanto, esta medida é A e esta medida também já é A e aqui, como tem ali o ponto M, não queria estar ali a mexer, portanto, aqui também é A. E M é o ponto médio, ou seja, então significa que este bocadinho aqui seria A, metade de A, e o outro fica também metade de A. Mostra que o produto escalar entre o vetor AB e o vetor AM é 3A ao quadrado sobre 4. Então, significa que eles querem o vetor AB, portanto, este vetor aqui, e o vetor AM. O que é que acontece? Por ser um triângulo equilátero, a altura deste triângulo vai ficar exatamente a meio. Ok? Então, significa que eu posso dividir este ângulo de 60 a meio, tá bem? Vou só voltar a reescrever. E podemos dizer que aqui seriam 30 graus. Por outro lado, se este vetor encontra-se em cima da altura deste triângulo, então significa que aqui temos um ângulo de 90 graus. Tá bem? Porque a altura do triângulo, ou seja, a altura faz com a base sempre um ângulo reto. Portanto, já temos aqui algumas informações e agora vamos recordar que para determinar o produto escalar, podemos recorrer à fórmula que diz que é a norma do vetor AB vezes a norma do vetor AM vezes o cosseno da amplitude formada entre os dois vetores envolvidos, que neste caso é o AB e o AM. Ora bem, a norma do vetor AB, a norma, que é o seu comprimento, é A. A norma do vetor AM, nós ainda não sabemos quanto é que é. Mas reparem, eu se tirar este triângulo para fora que nós estamos aqui a trabalhar, portanto o vetor A, o vetor não, desculpa, o triângulo AB e depois aqui não percebo, ok, M. Então significa que isto é A sobre 2 e isto é o que nós queremos descobrir, esta medida. Como o triângulo é retângulo, em M, então significa que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então significa que a hipotenusa seria A ao quadrado, um dos catetos é o A sobre 2 ao quadrado e o outro cateto é o que eu quero descobrir, portanto é a distância de AM ao quadrado. Portanto, isto ficava A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4 é igual a distância de AM ao quadrado. Encontrando aqui o mesmo denominador, ficávamos com 3A ao quadrado sobre 4 igual à distância de AM ao quadrado. E aqui podíamos então descobrir a distância considerando que a distância é um comprimento, ficava raiz quadrada de 3A, sendo que o A também é uma medida, a dividir por 2. Substituindo aqui na expressão, então dava raiz 3A a dividir por 2, vezes o cosseno do ângulo então formado entre os vetores AB e AM, que então era este ângulo aqui, que era o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus, se vocês colocarem na calculadora, ela vai dar um valor aproximado, portanto vai dar com casas decimais, no entanto aqui nós temos que trabalhar com valores exatos. Portanto, vocês para descobrirem o valor exato tinham que recordar a construção da tabela, trabalhada ao nível da trigonometria, que é uma tabela em que nós temos os valores de três ângulos, ou das razões trigonométricas de 3 ângulos, definidas na sua forma exata. Portanto, eu vou só recordar rapidamente, porque pode ser necessário para outros exercícios. Portanto, eu peço que para os próximos exercícios vocês já tenham isto apontado. E então, como é que a mnemónica para vocês preencherem é a seguinte, ou uma delas é, colocam traço de fração, está bem, nas duas primeiras linhas, fica tudo sobre 2, e em cima vão colocar 1, 2, 3 e agora troca 3, 2, 1. E depois é colocar a raiz. Raiz quadrada de 1, como dá 1, não precisa. Aqui fica raiz 2 e raiz 3. Aqui a raiz 3, raiz 2 e ali perde a raiz. Relativamente à tangente de alfa, a tangente de alfa resulta do quociente entre o seno a dividir
pelo cosseno. Portanto, aqui vocês podiam fazer o 1/2 a dividir por raiz 3 sobre 2, que cortamos os denominadores e fica 1 sobre raiz de 3 e depois racionalizam, portanto multiplicam por raiz quadrada no numerador e no denominador e dá raiz quadrada de 3 sobre 3. Esta divisão no meio é fácil porque é o mesmo valor, portanto fica 1. E na última, vocês ao fazerem o raiz 3 sobre 2 a dividir por 1/2, também simplificamos os denominadores e fica apenas raiz quadrada de 3, está bem? Portanto, temos aqui a nossa tabela toda construída. Para isto aqui, nós só precisávamos do cosseno de 30, que é, então, raiz de 3 sobre 2. Vamos, então, substituir aqui. E isto vai dar a ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, tudo sobre 4. Ou seja, dá 3a ao quadrado, tudo sobre 4. E era o que nós queríamos mostrar. Espero que tenha sido útil e que tenham percebido a resolução destas duas questões. Caso ainda não tenham subscrito o canal, podem fazê-lo e até ao próximo vídeo.